A gente está de volta aqui com a leitura do livro O Método, de Edgar Morin. E, aliás, é o primeiro volume, A Natureza da Natureza. A gente dedicou os nossos primeiros 3 episódios basicamente à leitura da introdução. E isso é importante porque é comum nesse tipo de literatura que a introdução contemple os principais conceitos, aquilo que vai ser discutido ao longo de toda a obra. Então, na verdade, ao ler a introdução e ao conversar sobre ela, e interpretar o que o autor quis dizer, a gente meio que fechou o conceito da proposta dele com relação a esse conjunto de livros. E que eu poderia sintetizar, assim, poderia simplificar dizendo o seguinte: olha, não existe ciência absoluta, ciência desligada do ser humano, desligada da sociedade. A ciência objetiva é um mito. Toda ciência é subjetiva porque ela é construída pelo sujeito, pela pessoa, pelo ser humano. Então essa, vamos dizer, é a síntese daquela introdução e a proposta dele para todo o conjunto dessa obra chamada O Método. Nesse livro, A Natureza da Natureza, o foco dele, nos 3 capítulos que se seguem e mais a parte final do livro, eu resumiria em talvez um conceito básico, que é a questão da ordem e da desordem. O Morin dedica o capítulo 1 e o capítulo 2 especificamente a esse tema, falando de ordem e desordem. É uma leitura que é recomendável para quem gosta de problematizar, porque ele de verdade passa aqui, deixa eu ver quantas páginas são, mas umas 300 páginas do livro problematizando essa questão da ordem e desordem. O que vem primeiro, a ordem e a desordem, o que gera uma coisa, é a ordem que gera a desordem que gera a ordem. E ele foca essa discussão particularmente no universo. De certa forma, embora Morin não assuma isso, ele não fala isso no livro dele, ele tem uma perspectiva muito taoísta, de que aquilo que acontece, os movimentos do universo se refletem em todas as coisas. Basicamente é isso. Então ele toma o exemplo do universo como um bom começo para explicar o resto das coisas que ele quer explicar, para definir o método da maneira pela qual ele quer definir. Na minha leitura, ele comete eu não vou dizer que é um erro, mas é um deslize lógico em toda essa concepção e toda essa discussão. Porque ele começa muito bem, eu concordo plenamente, e acho que vale a pena essa questão colocada por ele no começo, de que não dá para falar em ciência objetiva, em objetividade do conhecimento, se todo o conhecimento está sendo construído a partir do indivíduo. Né? Portanto, ele é subjetivo. Entretanto, depois ele perde um tempão, umas 300 páginas do livro, fazendo elucubrações sobre a questão da origem do universo, como ele se constrói, como é que é a lógica do universo, e parece que ele abre mão da ideia original, que é, olha, não adianta perder tanto tempo discutindo isso, porque continua sendo a nossa visão pessoal a respeito do assunto, continua sendo uma discussão subjetiva. E eu acho que a questão aí é que ele se leva muito a sério, porque se você partir do pressuposto que tudo que a gente está aqui discutindo, conversando, tudo que está dentro da obra dele, está limitado pela nossa capacidade cognitiva e sensorial, ou pela capacidade cognitiva e sensorial do próprio Morin, e pela visão de mundo, pela perspectiva de momento dele, né, do Zeitgeist que a gente está vivenciando hoje, não dá para levar muito a sério as próprias elucubrações. Eu senti falta disso, eu senti falta ali, ao longo de todo o processo, de uma autocrítica. Quer dizer, eu percebo que o Morin, neste livro, ele está fazendo exatamente aquilo que ele acusa a ciência de fazer. Ele está tentando olhar para tudo isso de maneira muito objetiva, se distanciando enquanto sujeito. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Acho que vale a pena vocês lerem. Para quem gosta dessa discussão, vale a pena ler o livro inteiro e mergulhar junto com o Morin nas digressões que ele faz a respeito do assunto. Então, para quem é mais preguiçoso, quer saber o que ele falou nesses 2 capítulos sem, de fato, 2, 3 capítulos sem ler, eu vou contar uma historinha. Imagina o seguinte: não existia nada, nada existia, e de repente você tem o Big Bang. Então é daí que ele parte. Ele parte da definição do universo como originário de um Big Bang. O que é o Big Bang? Alta concentração de matéria, acontece alguma coisa lá, esse treco explode e vai espalhando matéria pelo universo inteiro, pelo espaço inteiro. Né? É até engraçado dizer pelo espaço, pelo universo, porque isso nem existia antes do Big Bang. Mas essa explosão criou coisas, explodiu de forma caótica, espalhou bolas de fogo pelo espaço. Algumas dessas bolas de fogo se autodestruíram, outras continuaram explodindo ali, mas de forma mais ordenada.
mais equilibrada, ficaram ali, viraram os sóis em torno dos quais outros fragmentos dessa explosão ficaram orbitando, e aí geraram lá os sistemas solares, que foram orbitando em torno de outros sistemas solares, e geraram as constelações, e blá 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 blá. Aí você tem um universo construído de uma forma que ele tem a origem no caos, tem a origem na desordem de uma explosão, e aí você tem, nessa desordem que se cria pela explosão, vários elementos de ordem. Olha que coisa interessante. Aí ele levanta 2 pontos aí. Primeiro ponto, o nosso universo, ele é singular. Ele é singular porque entre as, sei lá, milhares de possibilidades de criação de algum universo, este se criou. Talvez ele nem fosse o mais provável, mas foi ele que aconteceu. Isso lhe dá uma certa singularidade. Ele também fala, e isso tem a relação com a ciência, de que o universo tem certas leis gerais. E de fato tem. Ninguém quer dizer que elas durem para sempre, mas quando você para observar, tem algumas coisas lá que, né, dentro desses focos de ordem que se criam, talvez mesmo dentro da própria desordem, você tem algumas leis gerais que regem os acontecimentos. E é isso que estudam os físicos, no modo geral, os cientistas, no modo geral. Essas leis gerais, elas não determinam a singularidade do universo. É o fato do universo ser singular que determina, entre aspas, que existam leis gerais, porque isso faz parte da sua singularidade, vamos dizer assim. É isso que torna esse universo singular, né? Mas não são as leis que determinam o universo. É a existência dele, tal qual ele é, que gera leis gerais, vamos dizer assim. Acontecem leis gerais ali, né? Que é nos locais de ordem o que está fazendo com que as coisas se repitam. Lembrando sempre que nada garante que isto se perpetue, simplesmente é um retrato de um momento, que já que naquele momento existe uma certa ordem num certo espaço do universo, existem leis gerais que regem aquela ordem que está acontecendo. Então a discussão dele é muito em torno disso, né? do que é desordem, do que é a ordem, como a coisa caminha, como da desordem se gera ordem e como da própria ordem pode se gerar novas desordens, e as leis que determinam isso, se elas são gerais ou são específicas, e essa discussão, né? Basicamente ele quer definir esse conceito de que, ele quer reforçar o conceito original dele de que ao estudar e tentar buscar explicações absolutas, a gente tem que levar em consideração que esta ordem eventual que existe no universo, ela é parte de uma grande desordem, portanto ela tem intrinsecamente essa mesma desordem que a gerou. Por isso que eu falei, é uma problematização, é uma discussão eterna de conflitos. Aliás, o Mohan gosta muito de conflito, né? Ele termina esse livro com 17 paradoxos, 17 ideias conflitantes ou conceitos conflitantes que, segundo ele, a gente deveria ter em mente permanentemente, que determinam a complexidade de se construir conhecimento, mas ao mesmo tempo nos levam pelo caminho dessa construção. O terceiro capítulo do livro, sobre cibernética e comunicação, basicamente, honestamente não me convenceu, não vou nem comentar ele aqui não. Eu sugiro para quem se interessa pelo tema, né, pela constituição do universo a partir da informação e da comunicação, que leia o livro Decoding Reality, do Vlacto Vedral. Tá? Ele é bem mais interessante, mais profundo sobre esse tema. E esse capítulo não é essencial para o resto do entendimento da leitura do livro do Mohan. Agora, eu queria terminar a leitura desse livro em particular fazendo um comentário que tem a ver com essa questão de ordem e desordem. Se o universo efetivamente nasce de um Big Bang, de uma explosão, tudo que acontece depois dessa explosão, para mim, já está determinado. Porque essa é a natureza das explosões, né? Quando você explode alguma coisa, ela explode. E aí, a partir do momento da ocorrência da explosão, nenhuma outra força atua sobre nenhuma outra dessas partículas que estão envolvidas ou foram geradas pela explosão, a não ser a força da interação entre elas mesmas. All matter, all energy, all life is just this one time only Big Bang. Porque tem que lembrar, né? Antes do Big Bang não tinha nada em volta, não existia nada. Se nada existia, nada aplicava força. Então a única força atuante sobre isso é a explosão. A explosão em si, de per se, a priori. Havendo a explosão, espalhando essas matérias, no momento em que elas se separaram, do ponto de vista pelo menos conceitual da física, isso já está determinado. O fim do universo
está determinado no momento do seu início pela natureza da sua criação, que foi uma explosão, supondo que isso seja realmente o universo. Então toda a discussão a respeito de ordem e desordem, para mim, ela se torna inócua. Existe uma ordem definida no momento do Big Bang. E embora tudo possa parecer ora caótico e ora ordenado nesse processo, já foi determinado. É assim. Né? Se a gente fosse supraciente, se a gente tivesse essa capacidade de equacionar a explosão, que isso era muito o que o Einstein tinha vontade de fazer, né? Se colocar num ponto neutro do universo e dali com o observador tentar descrever o movimento de todas as coisas. Essa vontade do Einstein estava associada a isso, ao fato dele também, eu nunca conversei com Einstein, tá? Vou confessar para vocês, mas tenho a sensação de que ele tinha esta mesma visão, ou seja, ocorreu uma explosão, dali para frente está tudo determinado. A gente pode escrever as equações de todas as coisas. Se torna mais complicado a gente imaginar isso quando você fala assim, peraí. Tudo bem que você pense do ponto de vista físico, que os objetos que foram gerados pela explosão, as partículas, as bolinhas de fogo e tal, vamos dizer, já tinham um caminho pré-determinado, mas nós estamos falando de vida na Terra, né? Eu entendo a dificuldade para aceitar esse raciocínio. Não é simples. Entendo a dificuldade. Ou você acredita nesse conceito de que uma explosão, ao acontecer, ela já predetermina tudo o que acontecerá depois, ou você não acredita. Para quem tem uma base mais física, né, eu tenho que lembrar que eu sou engenheiro, então a minha natureza de engenheiro me leva a acreditar que tudo, inclusive os acidentes, como por exemplo a criação da vida, estariam determinados. E isso voltamos partindo do pressuposto, partindo da teoria, que é a teoria no qual o Mohan baseia toda a sua discussão, que o mundo nasceu de um Big Bang. Estou aqui tirando todas as concepções esotéricas e religiosas da mesa. Estou deixando só essa concepção da ciência atual, adotada pelo Mohan também, para discutir e falar sobre caos e ordem. Acho que ao adotar isso, iniciar uma discussão sobre caos e ordem, o Mohan esqueceu o fato de que se o mundo nasce no Big Bang, tudo que vem depois está pré-determinado. Foi determinado no momento exato em que aconteceu aquela explosão, nas condições em que ela aconteceu. Dali para frente, pura física. Todos estarão descrevendo a equação que foi determinada pelas condições no momento da explosão. Fica aí também para vocês pensarem a respeito do assunto. Eu vou começar agora o segundo volume. Se achar que vale a pena, venho compartilhar com vocês também. Se achar que vai continuar muito mais o mesmo, a gente troca de livro, tá? Esse é o Descolapso, pensamentos instigantes para o seu desenvolvimento pessoal. Até mais e vem comigo para a próxima. Tchau!